Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre tabelas verdades de proposições compostas. Então, para prolongarmos nossa discussão, vamos começar com um exercício onde é solicitado que você construa a tabela verdade de algumas proposições compostas. Então nós temos aqui, por exemplo, na letra A proposição composta dada por P ou Q, então não P, tudo isso, então Q e P. Então, inicialmente, nós vamos colocar aqui as possibilidades, para P e Q. Então, nós temos possibilidade primeira, verdadeira e verdadeiro, verdadeiro falso, falso verdadeiro e falso e falso. Aí, não P. Então, nós vamos negar a proposição P. Então, se P é verdadeiro, não P é falso. Novamente aqui, se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, não P é verdadeiro. E se P é falso, não P é verdadeiro. Agora nós vamos completar aqui a coluna do P ou Q. Então, por exemplo, verdadeiro ou verdadeiro, então seria verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Falso e verdadeiro é verdadeiro. E falso seria falso. Então aqui nós temos a coluna P ou Q completa. Agora vamos completar a coluna Q e P. Como é que a gente faz então esse preenchimento disso? Então, quando tanto Q como P forem verdadeiras, o resultado disso é verdadeiro. Caso contrário, quando uma for verdadeira e a outra for falsa, ou ambas forem falsas, então nós teremos aqui que o valor lógico de Q e P será falso. Observem que para montar a tabela verdade para essa proposição composta, que foi dada no exercício, o que a gente faz? Primeiro a gente coloca separadamente cada proposição, P e Q, P, Q, depois não P, depois vai colocando os pedaços menores, por exemplo, P ou Q, Q e P, depois coloca P ou Q, então não P, e por fim coloca a proposição inteira. Quando você faz a quebra dessa proposição em pedaços menores, fica mais fácil para você ir resolvendo ela por partes, ao invés de você tentar resolver ela inteira, que daria muito mais trabalho, a possibilidade de erro seria bem maior. Agora vamos fazer P ou Q, então não P. Então agora nós vamos olhar aqui, P ou Q, então não P. Então nós temos verdadeiro, implica, o implica seria a flechinha aqui, verdadeiro implica em falso, então isso seria falso. Novamente na segunda linha temos a mesma situação. Na terceira linha nós temos verdadeiro implicando em verdadeiro, isso é verdadeiro. E na próxima linha, nós temos o que? Falso implicando em verdadeiro. Então o resultado disso seria verdadeiro. Muito bem, agora que nós já temos boa parte da tabela preenchida, nós vamos trabalhar aqui com a coluna. Vamos colocar aqui, Nós vamos trabalhar com P ou Q, então não P, e implica em Q e P. Então, fazendo aqui o preenchimento disso, nós temos falso implica em verdadeiro. Então, seria verdadeiro. Falso implica em falso, verdadeiro.
Verdadeiro implica em falso, falso. E verdadeiro implica em falso, falso. E aí o resultado, então, né, que seria construir, né, o resultado da final aqui da tabela verdade seria essa última coluna aqui, onde você tem os valores lógicos da proposição composta dada. Né? Notando que todos os passos aqui são importantes na construção dessa tabela verdade. Vamos ver mais um exemplo. Agora nós temos 3 proposições. Nós temos a proposição P, a proposição Q e a proposição R. Então, inicialmente, né, como nós temos 3 proposições, nós vamos ter 8 combinações possíveis. Então vamos começar aqui. Então nós temos verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, falso, verdadeiro e verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, 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 verdadeiro e falso, falso e falso. A ordem que você completa essas combinações não importa. O que você tem que tomar cuidado é para não repetir a mesma combinação em mais de uma linha. Né? Por exemplo, se colocar 2 linhas com a mesma combinação, aí a sua tabela verdade ficará incorreta. Bom, inicialmente a gente vai trabalhar com P e Q. Então a gente só olha na coluna de P e na coluna de Q. Muito bem. Então trabalhando com P e Q, verdadeiro e verdadeiro, seria verdadeiro aqui nas 2 primeiras linhas. Os demais, notem que a gente tem falso e verdadeiro, né? E falso e falso. Os demais aqui, de acordo com a tabela verdade do operador E, né, que é a conjunção, seria falso para todas as demais situações. Então, em todas as demais situações, nós temos falso. Agora nós vamos trabalhar com P e Q e então R. Né? Então, trabalhando agora com o operador condicional. Então, quando nós temos verdadeiro e verdadeiro, condicional é verdadeiro, falso. Né? Então, nós vamos pegar no segundo caso. Quando nós temos a primeira verdadeira e a segunda falsa, primeira verdadeira e a segunda falsa, então nós vamos ter o quê? Falso. No outro caso, nós temos, né, falso na primeira, verdadeiro na segunda. Então é verdadeiro. Falso e falso seria verdadeiro. Agora nós vamos pegar aqui, ó. Falso na primeira, verdadeiro na segunda. Então o resultado seria verdadeiro. Agora, falso e falso. Verdadeiro, falso na primeira, verdadeiro na segunda seria verdadeiro, e falso também é verdadeiro. E aí nós temos a tabela verdade, né, para esta proposição composta totalmente completa. Esperamos você nos nossos próximos vídeos. Até a próxima!